Cansados de tanta teoria ou exemplos simples demais? Façamos alguma coisa que valha a pena. Outra vez mais, sou Luciano Pastini do Alternativo, onde ajudamos você a se tornar um programador empreendedor. Colega, escuta só, se não quer ficar por fora de mais conteúdos sobre programação e empreendedorismo, se inscreve no canal e fique ligado, porque estamos publicando 2 vídeos semanais cada segunda e quarta. Bora no assunto do vídeo de hoje. Sem enrolação, a ideia do vídeo é pegar este site de aqui, Viva Real, que é um site de imóveis, e criar um programa de Python que tenha algumas das suas funcionalidades, um programa bem simples, mas que vai ser o primeiro passo para implementar o nosso back-end do nosso site, utilizando o que já aprendemos nos 3 vídeos anteriores da série. Se ainda não o assistiu, vou deixar os links nos comentários, mas basicamente demonstram de uma forma bem simples como instanciar classes, adicionar métodos e atributos e organizar o seu código em módulos e pacotes. Se em algum momento você acha que está um pouco perdido ou tem alguma coisa que não entende, é somente entrar no canal do Alternativo e assistir os vídeos que já publicamos, porque são nesses conhecimentos que estamos aplicando aqui, sim? Então, temos aqui a Viva Real. Eu vou tomar como referência algum destes anúncios aí. A ideia é fazer um programa no qual podemos fazer um anúncio como estes daqui, com estes dados. Um título, um endereço, a quantidade de metros quadrados, quartos, vagas, banheiros e incluso o preço, condomínio e IPTU. Então, vou correr o programa no terminal para que vocês já possam dar uma olhada do resultado final, sim? Corremos aí e olha o que acontece. Aí o programa me pede para inserir um título do anúncio. Eu vou diretamente copiar e colar os dados do anúncio que estávamos olhando antes na Viva Real. Sim, então, aqui o resultado. O que foi que eu fiz? Aí o programa vai fazendo uma série de perguntas sobre os dados do anúncio. Primeiro, um título que você quer adicionar, por exemplo, apartamento com 5 quartos, o endereço, a rua tanto, o valor do apartamento, o valor do condomínio, do IPTU, quantos metros quadrados tem, quantos quartos, quantos banheiros e quantas vagas de garagem. Aí ele cria um portfólio. No meu caso, eu selecionei o portfólio de corretor Luciano e depois ele demonstra os detalhes da propriedade do portfólio que estamos trabalhando, sim? Aqui podemos ver um resumo de todos os dados da propriedade do anúncio que acabamos de fazer. Então, o primeiro passo é organizar todo o código em módulos e pacotes. Aqui eu vou trabalhar na pasta Code 1. Vou criar um pacote chamado Website. Tenho que criar um módulo init para que seja um pacote website. E aqui dentro vou criar 2 módulos. Um módulo propriedades.py e usuário.py. Além disso, fora deste pacote, eu vou criar um módulo main. Então, aqui no módulo propriedade tem muita coisa para fazer. Primeiro tem que criar a classe apartamento com os atributos de título, endereço, preço, condomínio, IPTU, metros quadrados, quartos, banheiros e vagas. Vagas de garagem, né? Então, vamos lá.
Então, aqui no método init, eu inseri todas as variáveis que vamos a inserir dentro da classe apartamento cada vez que instanciamos um objeto do título e demais, utilizando esta sintaxe daqui. Se tem alguma dúvida, recomendo que olhem, que assistam o vídeo onde explicamos isto no alternativo, sim? Então, agora vou adicionar um método chamado display para projetar os detalhes da propriedade, aquela lista com todos os dados que tínhamos visto antes. Então é assim. Aqui vou fazer uso do que se chama de format string, que é uma string na qual podemos adicionar algum tipo de formato, seja uma variável. Assim temos um padrão de uma string e além disso podemos modificar alguma coisa da string. E o formato é assim: f, a string, abro aqui, utilizo esta sintaxe daqui e aqui dentro coloco a variável, neste caso título. E a terceira coisa que vamos fazer aqui neste módulo é criar um método prompt init para completar os dados. Prompt init vai ser uma função, um método que vai ativar esse tipo menu de comando no qual nós vamos inserindo os dados de cada propriedade. Então, desta vez, como vamos fazer que este método seja estático, que significa que é inerente à classe em vez de que seja inerente a cada instância da classe, vai ficar mais claro um pouquinho mais adiante. Aqui nós vamos a retornar um dicionário que vai ter a seguinte forma. Então, o que vai entregar aqui? Vai entregar um dicionário no qual, como vocês seguramente sabem, os dicionários têm uma chave ou key e um valor. Então, cada variável, que são título, endereço, preço, condomínio, vão ser as chaves ou keys deste dicionário e os valores que nós vamos inserir aqui no input vão ser os valores associados àquela chave. E o último que vamos fazer é o seguinte: definir prompt init como um método estático. Então, agora vamos jogar um pouco com este módulo daqui para que fique um pouco mais claro o que está acontecendo aqui. Primeiro vou correr o código no Python e olha só, por que fizemos este método estático? Porque assim eu posso fazer uso do método sem ter a necessidade de instanciar um objeto desta classe. E por que quero fazer isso? Porque nós primeiro, antes de instanciar o objeto da classe, vamos primeiro criar um dicionário com este método prompt init para assignar os valores
que vão ser inseridos dentro de cada atributo quando instanciamos a classe. Olha só. Então, primeiro eu vou chamar este método promptInit. E eu quero que estes valores, esta lista, este dicionário, fique associado a esta variável init. Então, eu vou chamar ao nome da classe, mas vou fazer diretamente o uso do método promptInit. Aí ele vai me solicitando os dados que eu quero associar a cada chave do dicionário. Então, o primeiro é o título. Eu vou diretamente copiar e colar outra vez os dados do anúncio, o título, o endereço. Pronto. Aí eu ainda não fiz a instância do objeto da classe. Eu fiz um dicionário, aqui, init. Aqui eu posso ver o dicionário que geramos com cada variável chamada título, endereço e o valor associado. E o que vamos fazer agora? Agora sim, vamos criar uma instância da classe de apartamento. Apartamento 1 igual apartamento. E aqui eu vou inserir todos os valores que assinamos a esta variável init, que é um dicionário. Aí eu criei o apartamento 1 com os valores que já criamos. Então, apartamento 1, por exemplo, preço R$1.200.000. Assim por diante. Então, se eu posso também ver todos os valores de cada atributo, fazendo uso do outro método display. E aí fica assim, detalhes da propriedade e todos os dados, como tínhamos visto no começo. Agora, no módulo usuário, vamos primeiro importar, como aprendimos no vídeo anterior, importamos o módulo propriedade e daí importamos a classe apartamento, definimos a classe corretor, como já tínhamos feito antes, assinamos o atributo nome e também um atributo chamado portfólio, que vai ser uma lista. Aí dentro deste portfólio é onde vamos salvar toda uma lista de todas as propriedades que tem o corretor. Então, aí depois também tem outro método chamado de display portfolio, que vai ser que vai demonstrar por cada propriedade dentro da lista do portfólio, vai utilizar aquele método que definimos na classe apartamento. Ele vai fazer uso desse método e vai ficar tudo assim listado como tínhamos assistido no começo do vídeo. E depois também um outro método chamado de anunciar, pelo qual o corretor tem a funcionalidade de criar um anúncio de apartamento. E finalmente no módulo main, que é onde vamos finalmente correr o código, aí primeiro que importamos as duas classes que criamos, corretor e apartamento de cada módulo, e definimos o método main, a função main, onde vamos
diretamente automatizar todo o código que queremos correr quando queremos correr o programa. Então, primeiro o que vai fazer? Primeiro vai assinar uma variável chamada corretor 1 como nome de corretor Luciano. Aí depois vai utilizar o método anunciar duas vezes. Vamos fazer 2 anúncios para que tenha sentido fazer um portfólio destes anúncios e finalmente vai projetar o portfólio inteiro do corretor Luciano. Aqui, uma coisa importante, sempre que utilizamos main, no final utilizamos esta lógica, if name igual main, correr o código definido em main. Se tem dúvidas sobre isto, me faça saber nos comentários, que posso fazer um vídeo esclarecendo isto, mas neste momento vamos correr este código e vou ir inserindo os dados do anúncio. E aqui criamos o segundo anúncio. Vou abrir outro anúncio para referência. Por exemplo, este aqui. E finalmente, o resultado final. Temos aqui portfólio do corretor Luciano, detalhes da propriedade, primeira propriedade com o título e todos os seus dados, e da segunda propriedade.